Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, iniciaremos com o livro Agenda Cristã. Sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos na luta comum falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Esse foi Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Prece inicial, Rubem, por favor. Não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recurso. Entre nós, pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, que vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Rosinha, por favor, filho. Rosinha? Oi, não estava conseguindo abrir aqui, travou. O Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências, capítulo 4. Pergunta? 166. Da reencarnação.
esse é um dos princípios basilares da doutrina espírita, a pluralidade das existências, ou seja, não é a nossa primeira caminhada na Terra, nem será a última. A reencarnação. 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência, né? Essa é a resposta dos espíritos. Veja que já começa com sofrendo, porque a vida aqui na Terra é considerada uma vida de sofrimento, porque estamos num mundo de provas e de expiações, em que ainda existe o predomínio do mal. Letra A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta. Depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Letra C. Pode resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender? Evidentemente. 167. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, que é nós passarmos por aquilo que fizemos os outros passarem. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? 168. É ilimitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante, na senda, no caminho do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas, não mais sem necessidade das provas da vida corporal. Ou seja, vamos reencarnando, nos livrando do nosso passado difícil, reparando os nossos erros, até que chega um momento em que não precisamos mais reencarnar. 169. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Ou seja, é como uma escola, né? Se você assiste às aulas, estuda, você passa de ano. Agora, se você é rebelde, aí você acaba tendo que repetir aquele ano, né? Aquele ano de aulas. 170. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Ou seja, vamos nos aprimorando até que nos depurando, chegando ao estágio de um espírito feliz, de um espírito puro. 171. Justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a melhorarem-se? Não são os filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Aí Kardec faz um comentário. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal.
Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, teremos tantas chances quanto as necessárias. Mas, né, tem até uma piada que o Haroldo Dutra Dias conta, né, que estava tendo uma reunião dos espíritos trevosos no umbral, né, que é um lugar embaixo da terra, e eles estavam discutindo, nossa, mas o espiritismo está atrapalhando muito a gente, né, porque esse conhecimento todo, né, o porquê sofre, etc. Até que um espírito menos gabaritado, né, pediu a palavra, né? E todos acharam ruim, porque ele ele não tinha um prestígio, né? E até que com algum protesto ele foi ouvido. Então, e se ao invés de nós repudiarmos o espiritismo, nós dissemos que é uma coisa boa, né? Mas como assim é uma coisa boa, né? Isso é contra tudo que a gente entende, que a gente apregoa. Não, calma lá. A gente fala que é bom, mas que como tem tantas oportunidades quanto sejam as necessárias, para deixar para a próxima. Ah, não, tá muito difícil, vou deixar para a próxima, né? Então, essa piada, né, é justamente para dizer que Deus, né, ele nos dá tantas oportunidades quanto as que forem necessárias, mas, por exemplo, se nós não nos esforçamos para melhorar moralmente, e essa é a finalidade última da reencarnação, numa próxima oportunidade em que nós estejamos aqui na Terra, numa outra encarnação, nós podemos vir com provas agravadas, né? Porque nós desperdiçamos essa oportunidade, né? Então, talvez não tenhamos situações tão favoráveis, ou se julgamos que a nossa situação hoje não é tão favorável, podemos vir com uma situação pior. Muitas vezes, aqueles espíritos que reencarnem em nosso meio para nos auxiliar a progredir não estarão conosco, então estaremos mais ou menos sozinhos nessas encarnações, né, em situações difíceis. Então, é interessante que nós aproveitemos ao máximo, né, essa oportunidade para que nós possamos crescer moralmente e espiritualmente. Aí continua Kardec. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensam, né? Se nós, se numa única vida a gente tivesse que acertar tudo, né, para ver se a gente vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, né, onde estaria a justiça de Deus, né? E se todos nascemos ao mesmo tempo e a nossa alma foi criada ao mesmo tempo que o corpo, por que alguns nascem belos, ricos, famosos, né, enquanto outros nascem pobres, miseráveis, com o corpo físico deformado, né? Só a reencarnação explica que todos a gente chega aqui na Terra com o patrimônio que necessitamos, né? Tanto dos nossos pais, das nossas condições financeiras, sociais, porque nós podemos entender que no mundo de provas e expiações, nós encontramos a gradação aqui na Terra, né? Nós nascemos no Brasil, né? Que é um bom país, tem seus problemas, mas
gozamos de uma relativa tranquilidade. Ah, claro, eu podia ter nascido na Suíça, na França. Sim, né? Nós podemos entender que poderia ser mais vantajoso, mas nós podemos ter nascido na África, na Etiópia, né, em lugares extremamente pobres, né? Então, se todos são filhos de Deus, por que uns nascem na Europa, outros no Brasil, outros na África e passam cada um, né? Parece que aos olhos não treinados, que Deus distribui, né, os grãos da felicidade, da infelicidade, de maneira às vezes não justa, né? Mas apagou minha tela aqui. Então, olha só o que diz Kardec. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima o coração a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais poderá tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Comentário? Fred e amigos, não há a menor possibilidade do ser humano evoluir sem o processo reencarnatório, não? Sem os resgates, sem o pré-ordenamento, né, que nós nos propomos no mundo espiritual aqui realizar, né? E se não cumprirmos, né, temos que voltar e voltar e voltar até exaurir todas as nossas deficiências, os nossos pecados, né, meu irmão? Muito do sofrimento que nós passamos é escolha nossa. É aquela poção amarga, né, com que o médico do passado administrava para os processos de cura, né? Mas, na realidade, é o nosso eu que está sempre doente e nós temos que vigiar constantemente nossos pensamentos, refugiarmos em orações quando tivermos necessidade, né, meu irmão? Que é o único processo que a gente até me fugiu o termo, né? De consolo por habitarmos um planeta, né? Como o Espiritismo apregou, de expiação e provas, né? Então, temos que perseverar na fé, né, meu irmão? Tentar praticar o bem, a caridade, auxiliar nossos irmãos excluídos, menos favorecidos, e rezar para que essa humanidade evolua, né? E que suplante todas as suas dificuldades, todos os seus problemas aí existenciais, né? Que haja paz nesse mundo, né? Para que ele também evolua com os seus humanos, né? Com os seus habitantes. Obrigado, meu irmão. Por nada. Sérgio, alguma dúvida com relação à encarnação? Não, fico eu aqui pensando, né?
o que o Rubens falou e com a leitura. Uma coisa é assim, a nossa evolução depende de só da gente mesmo, né? Mas eu acredito que se a gente está aqui para evoluir, fazer o bem, a gente tem que levar o máximo de pessoas juntas na mesma vibração e na mesma energia, né? Mas pessoas que acreditem com o nosso pensamento, né? Com o que a gente acredita. É difícil, né? Pensar que a evolução não cabe só a nós, né? Cabe também a quem está junto, porque se a gente veio para essa vida, para essa encarnação, né? Para melhorar. Então, essas pessoas que foram colocadas ao nosso lado ou apareceram em algum momento na nossa vida, elas estão ali por algum motivo. E é aí que eu me questiono muito, assim, quando uma pessoa cruza a minha vida, fala assim, pô, não é por acaso, né? Por algum motivo essa pessoa está aqui, fazendo o bem ou o mal para mim, ela está aqui perto de mim, mas aonde eu levo a evolução para essa pessoa? É uma coisa que eu estava até meio conversando com o Rubens hoje. E assim, para mim, esclarece bastante essa leitura. Bacana você ter falado isso, Sérgio, porque às vezes a gente pensa, né, que são as nossas palavras que vão deixar o mundo melhor, mas na verdade as palavras elas até podem convencer os outros, né, mas são os nossos exemplos que arrastam, né? E como você mesmo falou, as pessoas cruzam o nosso caminho não é de graça, né? É porque elas precisam estar lá e nós também. E eu gosto de dar um exemplo da nossa própria família, que muitas vezes na nossa própria família, a maioria dos casamentos, das famílias, estão algemadas em situações de resgate. Porque é só pensar que 200, 300 anos atrás, né, numa sociedade ainda escravocrata, as barbaridades que nós possivelmente fizemos, né? Então, a lei divina é tão perfeita, né, que Deus não usa a violência, né, para nos auxiliar nas mudanças. Ele usa o tempo. E ele nos reúne com aqueles que nós ou beneficiamos ou que nós prejudicamos, né? Então, por isso, a razão, às vezes, de relacionamentos tão difíceis, né? E muitas vezes não é só na família, é no trabalho, né? Temos um chefe, um superior que torna a nossa vida muito difícil, né? Nós temos essas situações do dia a dia. E, e quando nós agimos bem, né? Agimos com aceitação, com resignação ativa, né? Que é o eu procurar fazer o melhor que eu tenho na situação agora, sem revolta, né? Eu agindo bem, eu resolvo esse passado difícil e planto um futuro mais luminoso, um futuro em que eu terei mais facilidades, né? Então, quando nós vemos alguém, né, que leva uma vida muito difícil, né, nós não podemos usar a nossa indiferença moral, né? Ah, tá, tá difícil assim porque deve ter feito alguma coisa errada. Não, né? Cada um de nós é filho do mesmo pai, e se nós não podemos ajudar essa pessoa diretamente, que possamos ajudá-la, pelo menos com uma prece. O Espiritismo, como outras religiões, é apenas uma ferramenta, né? Mas são as nossas obras que vão falar mais alto, né? Então, não adianta nada decorar o Livro dos Espíritos e todas as outras obras se eu não tento aplicar isso na minha vida, sendo melhor, perdoando os outros, né? Ainda que em alguns momentos tudo pareça estar contra mim, né? Nós sabemos que nós atraímos, né, as situações em que necessitamos experimentar, né? E às vezes a gente foge de alguma situação e passa algum tempo, acontece alguma coisa muito parecida, né?
parece que isso quem fala é a Lucilena Galvão, do canal Nova Acrópole, que a gente chega aqui com um cartão cifrado, então tem experiências que nós vamos passar, que nós escolhemos passar, né? Que houve todo um planejamento antes de nós reencarnarmos, né? E é interessante que a nossa encarnação, a gente mesmo estabelece salvaguardas. Olha, se até a idade de 40 anos, um exemplo, eu não tiver melhor moralmente, né? Se eu não estiver me esforçando para mudar, aí vem uma doença, né? Vem uma doença que me força a rever o meu caminho, né? Que às vezes a gente busca uma vida hedonista, né? De evitar a dor a todo custo, buscar o prazer. Eu já fui assim. E graças a Deus, assim, teve momentos chave que parece que a vida foi me empurrando para um outro caminho. E quando a gente aceita essas mudanças, né? Cada vez que a gente escolhe, a gente vai esgotando as opções que a gente tem. A gente vai tendo uma vida mais feliz, né? E com o Espiritismo é muito mais fácil, porque ele explica muita coisa, né? Às vezes nós vemos outras religiões que as pessoas foi a vontade de Deus, né? Mas não tem um conforto, um consolo, um amparo, né? Chico, acho que foi Chico que contou uma história muito interessante, né? Que uma senhora foi reclamar do marido para ele, né? Que era um marido muito bom, muito atencioso, um pai fantástico, né? Mas que não era espírita, né? E Chico, com aquele jeitinho dele, vira para ela: "A minha filha, ele não precisa ser espírita, se ele é tão bom como você fala, né? Porque o espiritismo é uma ferramenta, né? E é uma ferramenta para todos aqueles que deram mais trabalho, né? Que precisam de mais explicações." Comentários finais? Fred, o que podemos acrescentar, né, depois da sua elocução? Realmente, nós estamos num mundo muito difícil, né? Os relacionamentos estão difíceis, né? Encontrar uma família em perfeita harmonia é quase que impossível, né, meu? A gente vai perseverando, vamos fazendo o que nós, né, cumprir com nossos objetivos, né, que é levar o Evangelho e o conhecimento do Espiritismo, né, para mais longe que pudermos, né, alcançarmos mais pessoas, porque a doutrina espírita é muito consoladora, né? Por quê? Porque ela explica, né, para onde vamos, de onde nós viemos, o que nós somos, né? Qual o propósito da nossa vida. E o que a gente vê, né, nas outras religiões, eles só seguem, repetem né, textos já pré-estabelecidos, uma leitura pré-estabelecida, um ofício também que eles não mudam de forma alguma pelo seu conservadorismo, né? Pelos seus dogmas também. E nós, o que me causa assim muita perturbação até é que ele ainda não, apesar de já ter 150 anos mais ou menos, né? Ou mais, né? Mais de 150 anos, ainda ele não atingiu todos os objetivos, né? O que nós podemos até comparar é com algumas seitas orientais, né? Religiões orientais que têm também o conhecimento do processo reencarnatório, da vida espiritual, né? Isso já também é consolador para nós. Meus irmãos, temos que
perseverar. Orar, vigiar e perseverar. Eu estou acrescentando esse termo que, né, que é muito salutar para esse momento. Obrigado, meu irmão. Olha, é só acrescentar que o Sérgio e a esposa dele, a doutora Lília, trabalham na nobre profissão dos veterinários. Né? Esse serviço, como eles são dedicados, amorosos com os bichinhos que eles cuidam lá, é uma coisa comovente. Tenho muito respeito por eles, amo eles. Eles sabem disso. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubens. Obrigado pelas palavras. E obrigado, pessoal. Foi um prazer conhecê-los e contem comigo para passar essa mensagem para muito mais pessoas. Obrigado a vocês pelas contribuições. E agora é a parte que nós passamos para as vibrações, que é a gente tentar contribuir um pouco que seja, né? Com todos aqueles que sofrem muito mais do que nós. Nós começamos agradecendo a Jesus pela oportunidade de ele estar aqui entre nós. Ele faz através dos seus mensageiros espirituais, os nossos irmãos espirituais, que chegam às nossas casas já há bastante tempo, promovendo a limpeza do ambiente, fortalecendo as defesas vibratórias das nossas casas, para trazer também aqueles irmãos que necessitam dessas palavras tanto quanto nós. Vamos fazer uma vibração pelos nossos irmãos desencarnados em sofrimento. E entre eles aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Como o Alan, o Bruno, o Fred, o Charles, a Verena, a Gabriele, a Juliana e tantos outros. Que eles sejam amparados. E também as suas famílias, pois nós sabemos que o suicídio deixa um rastro de destruição, de mágoa, de profundo sofrimento e pesar. E também devemos lembrar dos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, sofrendo muitas vezes obsessões cruéis, né? E quem são os obsessores? São aqueles nossos irmãos que nós os prejudicamos os seus mais caros interesses. E eles não conseguiram nos perdoar. Então peçamos a Jesus que ampare tanto os obsessores quanto os irmãos obsidiados, que eles possam reatar esses laços de amizade, de amor que foram rompidos. E que agora cada um de nós possa, pensando naquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento, fazer uma boa vibração para elas. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam amparadas. Vibremos ainda pelos nossos governantes, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos centros espíritas, templos, seitas de quaisquer natureza, indivíduos que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na cocriação do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, incansáveis, para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem, por favor. Pois não. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram.
e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, nos abençoe sempre. Um forte abraço a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Fique com Deus. Boa noite. Que assim seja. Boa noite a todos.